Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e nós estamos iniciando a unidade 2 do curso com o estudo de sistemas de coordenadas e vetores. Na aula de hoje, nós vamos estudar os sistemas de coordenadas no plano e no espaço. Então, vamos começar com o sistema de coordenadas no plano. Vamos entender aqui as principais definições que nós teremos neste assunto. Então, nossa primeira definição é sobre a reta orientada. Nós vamos dizer que uma reta é orientada quando se estabelece um sentido de percurso. O sentido de percurso estabelecido vai ser chamado de sentido positivo e usualmente nós vamos denotá-lo com uma seta. Então, nessa imagem aqui, o sentido de percurso é eu estou olhando aqui da direita, da esquerda para a direita, e esta seta aqui está representando esse sentido de percurso. Se percorrermos a reta no sentido contrário, nós vamos estar indo para o sentido negativo, certo? Bom, então continuando, a próxima definição é sobre coordenadas na reta. Uma reta, ela é constituída por infinitos pontos que podem ser colocados em correspondência biunívoca com os números reais. E estes números reais definem as suas coordenadas. Esta palavra biunívoca quer dizer bijetora. Quer dizer que lá na reta todos os pontos estão correspondendo a um único número real e um número real se corresponde a um único ponto da reta. Seguindo para a próxima definição, nós temos aqui o conceito de eixo. Nós vamos chamar de eixo uma reta orientada com origem fixada no ponto O, cuja coordenada corresponde ao número real 0. Então, nós temos uma reta orientada, que é aquela onde se estabeleceu o sentido de percurso. Nós vamos fixar agora um ponto, que nós chamamos de O, e este ponto O está correspondendo ao número 0, ao número real 0. Como o sentido de percurso é aqui da esquerda para a direita, à direita do 0, nós vamos ter os números positivos, né? 1, 2, 3. E à esquerda do 0, nós vamos ter os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, que é o que nós vamos falar agora em seguida, olha só. Pontos simétricos em relação à origem. Todo ponto A do eixo de coordenada A, então olha só, um ponto A de coordenada A, localizado à direita da origem, que é este que nós estamos vendo aqui, possui um simétrico, que nós estamos chamando de A', e ele está localizado à esquerda da origem e a sua coordenada é menos A. Então, se esse ponto A tem a coordenada 3, por exemplo, o A' vai ter a coordenada menos 3, certo? Então, todo ponto A tem um simétrico em relação à origem. Bom, continuando. O que seria um sistema de coordenadas no plano? Um sistema de coordenadas x, y no plano, ele é definido por dois eixos, o eixo x e o eixo y, que se interceptam perpendicularmente na origem O. Então, todos os dois eixos têm a sua origem, né? Lá no número 0. Esses dois eixos vão se interceptar nessa origem comum. A interseção é feita de forma que o ângulo feito aqui é um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos o sistema de coordenadas x, y. A observação diz o seguinte: o sistema de coordenadas x, y, ele é utilizado para esboçar pares ordenados x, y, que são obtidos com o produto cartesiano, R cartesiano R, que pode ser também chamado de R2, onde x e y são chamados de abscissa e ordenada do par ordenado. Então, x é chamado de abscissa e o y é chamado de ordenada. E aqui nós temos, então, um par ordenado, que ele é esboçado nesse sistema cartesiano XY. O sistema de coordenadas XY,
ele divide o plano em 4 regiões. Essas regiões são chamadas de quadrantes. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar os 4 quadrantes. O primeiro quadrante, ele é composto pelos pares ordenados, que tem a coordenada x positiva e o y positivo. Tem o x e o y maiores que zero, aqui nesse primeiro quadrante. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Então, aqui, ó, está correspondendo a x negativo e a y positivo. No terceiro quadrante, nós temos o x negativo e o y negativo também, que é correspondendo aqui a essas duas partes aqui dos eixos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Bom, vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Aqui nós queremos esboçar alguns pares ordenados. Então, começando com o primeiro deles, que é o par ordenado 1, 0. O número 1 é a abscissa, está no eixo x. E o número 0 é ordenada, está no eixo y. O 0 do eixo y está bem aqui no encontro das duas retas. É o 0 tanto do eixo x como do eixo y. Então, quando uma das coordenadas forem iguais a 0, o par ordenado está sobre um dos eixos. Está sobre aquele eixo que tem um número diferente de 0. Então, está aqui, ó, sobre o eixo x, lá no número 1. Então, esse par ordenado está sobre o eixo x. O segundo par ordenado é o par ordenado 3, 1. Número 3 é a abscissa e número 1 é ordenada. Então, onde está o par ordenado? Você vem aqui no número 3 do eixo x e traça um segmento, uma reta paralela com o eixo y, certo? Que é bem aqui nesse tracejado que está aqui. Aí você vem aqui no eixo y, no número 1, e traça também um segmento paralelo agora ao eixo x, onde houve o encontro desses dois segmentos, está o par ordenado. Então, o par ordenado está aqui, ó, no encontro dos dois segmentos, é o par ordenado 1, 3, 1, certo? O nosso próximo par ordenado é o 2, menos 1. Agora, a abscissa é 2 e a ordenada é menos 1. Então, vem aqui no eixo x, localiza o número 2. E aqui no eixo y, localiza o número menos 1. Passa as retas paralelas ou segmentos paralelos. Passei no 2, você passa paralelo ao eixo y. E no menos 1, paralelo ao eixo x. Onde eles encontraram está o par ordenado. Par ordenado 2, menos 1. O próximo par ordenado é o 0, 2. Agora a abscissa é 0 e a ordenada é 2. Então, o número diferente de 0 agora está sobre o eixo y. Então, o par ordenado está sobre o eixo y. E o último par ordenado é o menos 1, 3. O menos 1 é a abscissa, que corresponde ao eixo x, e o 3 é a ordenada, que está no eixo y. Então, pelo menos 1, você passou uma paralela com o eixo y, e pelo 3 passou uma paralela com o eixo x, e aqui no encontro está o par ordenado menos 1, 3, certo? Como exercício, escolha alguns pares ordenados e faça o esboço aqui, pode aproveitar essa mesma figura. Bom, continuando com nossas definições, nós temos aqui coordenadas de um ponto do plano. Então, até agora, nós falamos ali atrás sobre os pares ordenados, né? Sobre as retas, os eixos, e agora nós vamos falar sobre os pontos do plano. Nós vamos fixar um sistema de coordenadas x, y no plano, que é esse que nós estamos visualizando aqui, e nós podemos atribuir a todo ponto do plano um par ordenado. Então, olha só, aqui nós temos um ponto P, que é um ponto do plano. Esse ponto do plano ele está relacionado com o par ordenado x0, y0. E nós vamos dizer, então, que esse par ordenado x0, y0 são as coordenadas desse ponto P. E nós vamos denotar o ponto P com esta notação que você pode observar aqui. P, em seguida, o par ordenado correspondente à localização que ele está nesse plano,
como que eu encontro esse x0, y0? Olha só, você tem agora primeiro, inicialmente, o ponto P. Então, esse pontinho P, aí você vai traçar aquela reta paralela com o eixo Y até interceptar aqui no eixo X. Aí você viu que ele encontra o eixo X aqui nessa coordenada x0. E pelo ponto P, você passa agora paralela ao eixo X até encontrar o eixo Y. E ele vai encontrar o eixo Y lá no Y0. E dessa forma, você vai dar origem ao par ordenado x0 e y0. Então, se você fizesse agora o caminho contrário, se você quisesse, esboce o par ordenado x0 e y0. Se você tivesse esse problema, esboce o par ordenado. Aí você vai lá no x0, no y0 e vai fazer os pontilhados e vai chegar nesse pontinho aqui. Esse pontinho é exatamente esse P que está esboçado aqui ao lado. Porque esse P, como nós vimos aqui na figura ao lado, quando você projeta ele no eixo X, você encontra o x0, e quando você projeta ele no eixo Y, você encontra o y0. Então, seguindo com a nossa aula, vamos ver um exemplo onde nós vamos esboçar alguns pontos do plano. Nós podemos falar, esboce os pontos no plano ou esboce os pontos no R2. Lembrando, né, que o R2 é R cartesiano R, que é formado pelos pares ordenados. Então, agora, como todo ponto está relacionado com um par ordenado, a gente pode, então, fazer essa associação. Então, olha só, nosso primeiro ponto é o ponto de coordenada 0, 0. Então, ele é um ponto que está aqui na origem do sistema de coordenadas, ó, pontinho O. O próximo ponto é o ponto A, de coordenadas 1, 0. 1 do eixo X e 0 do eixo Y. Então, o ponto A está sobre o eixo X. Está aqui, sobre o eixo X. O ponto B tem coordenadas 3, 1. Então, esse quadriculado que está aqui, ele serve para a gente olhar as unidades, tá? Então, 1, 2, 3. Aqui está o 3, aqui está 1, tá? Então, esse pontinho B, ó, está correspondendo aí ao par ordenado 3, 1. O ponto C, ele tem coordenada 0, 2. Então, ele está sobre o eixo Y, porque é 0 do eixo X e 2 do eixo Y. O ponto D é menos 1, 3. Então, menos 1 para X. Então, aqui está o menos 1. E 1, 2, 3. 3 para Y. Então, aqui está o pontinho D. O ponto E, menos 1 para X e 0 para Y. Então, aqui está o E, ó, menos 1 no eixo X e 0 no eixo Y. O ponto F é menos 1 para X e menos 1 para Y. Então, nessa coordenada aqui, menos 1, aqui no menos 1 também do eixo Y, você vai ter aí o ponto F, correspondendo ao par ordenado menos 1, menos 1. O ponto G é 0 para X e menos 1 para Y. Agora, ele está sobre o eixo Y, aqui nessa coordenada 0, menos 1. E o H é coordenada 2 e menos 1. 2 para X, aqui está o número 2, e menos 1 para Y, então você vai ter aí ponto H. Tudo bem? Certo? Bom, então continuando com as nossas definições. Nós temos a igualdade de pontos. Quando é que dois pontos serão iguais? Nós vamos dizer que eles são iguais quando as suas coordenadas correspondentes forem iguais. Então, o x1 é igual ao x2 e o y1 é igual ao y2. Como exemplo, vamos encontrar os valores de A e B para que o ponto P1 seja igual ao ponto P2. A gente vai tirar essa igualdade daqui, tá? Vamos deixar só o parêntese. Seja igual ao ponto P2. Então, nós precisamos, ó, que a coordenada, que a abscissa seja igual à abscissa e a ordenada igual à ordenada. A gente começou escrevendo as coordenadas do P2 porque é onde tem as letrinhas. Então, A menos 2 tem que ser igual a 3. Aí, nós vamos resolver essa equação. A menos 2 é igual a 3. Passou o 2 para o segundo membro, veio somando, então A é igual a 5.
E, da mesma forma, b mais 3 tem que ser igual a 6. Aí nós vamos resolver essa segunda equação. E nós teremos, então, passo 3 para o segundo membro, ele subtrai, fica b igual a 3, certo? Então, recapitulando, dois pontos são iguais quando as suas coordenadas correspondentes são iguais. Agora, nós temos operações com esses pontos. Então, vejam aqui como é que nós vamos fazer essas operações. Então, considerando o ponto P1 com as coordenadas x1 e y1 e o ponto P2 com as coordenadas x2 e y2, vamos tirar essa igualdade novamente, tá? Nós vamos definir as seguintes operações. O P1 mais P2 é o ponto de coordenadas x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. A gente vai somar as coordenadas correspondentes. K vezes P1 vai ser o ponto de coordenadas kx1, ky1. E P1 menos P2 é o ponto de coordenadas x1 menos x2, y1 menos y2. Então, essas aqui vão ser as operações com pontos. Vamos ver um exemplo, olha só. Aqui você tem o ponto P1 de coordenadas menos 3, 4 e o ponto P2 de coordenadas 1, 6. Então, fazendo P1 mais P2, você vai ter aqui a soma das coordenadas, que vai dar como resultado menos 3 mais 1, vírgula, 4 mais 6, que vai dar origem ao ponto de coordenadas menos 2, 10. Na letra B, nós temos P1 menos P2, que vai ser o par ordenado menos 3, 4, menos o par ordenado 1, 6. Então, nós faremos menos 3 menos 1 na primeira coordenada, e na segunda coordenada, 4 menos 6. Então, na primeira coordenada, nós teremos menos 4, e na segunda coordenada, nós teremos menos 2. E, para terminar, na letra C, nós temos 2 vezes P1, que é 2 que multiplica o par ordenado menos 3, 4. Então, nós teremos 2 que multiplica menos 3 na primeira coordenada, e na segunda coordenada, nós teremos 2 que multiplica 4. Então, nós teremos o par ordenado de coordenadas menos 6, 8. Bom, continuando com nossa aula, vamos ver um teorema muito importante, que é a distância entre pontos do plano. Então, a distância entre os pontos P1 de coordenadas x1 e y1 e P2 de coordenadas x2 e y2 é o número real positivo, que vai ser denotado por D, abre parêntese, P1, P2, e vai ser definido por raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Vamos ver como é que a gente chega nesse resultado? Olha só, nessa imagem, nós temos o ponto P1 de coordenadas x1 e y1 e o ponto P2 de coordenadas x2 e y2. E nós também marcamos aqui um ponto S de coordenadas x2 e y1 para dar origem a um triângulo, o triângulo P1SP2. Então, esse triângulo que você pode observar aqui, ele é um triângulo retângulo no vértice S. E o teorema de Pitágoras, ele diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa é exatamente a distância que a gente quer, é a medida, né, desse segmento, é a distância do P1 até P2. O cateto SP2, o comprimento dele, basta fazer y2 menos y1. Então, aqui, ó, o comprimento é y2 menos y1. E este outro cateto, cateto P1S, o comprimento dele, ele mede x2 menos x1. Então, quando você usar aqui, olha, observem,
Nós colocamos, então, a hipotenusa ao quadrado, que é a distância do P1 até P2. O primeiro cateto, que é o x2 menos x1, nós colocamos entre módulo para garantir que esse resultado aqui é sempre positivo, ao quadrado. E aqui nós vamos ter o y2 menos y1 ao quadrado. Então, fazendo o cálculo aqui, o módulo do x2 menos x1 ao quadrado é igual a você fazer x2 menos x1 ao quadrado sem o módulo. Porque nós vimos, vocês já viram lá na definição de módulo, que ele é igual, módulo do x é igual ao próprio x se o x é maior ou igual a zero, e menos x se o x é menor do que zero. Como o módulo aqui está elevado ao quadrado, ele vai ser sempre positivo. Então, nessa definição aqui, por exemplo, se você elevar o x ao quadrado, então você vai ter x ao quadrado se x é maior ou igual a zero, e menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, se o x é menor do que zero. Então, nos dois casos, quando você eleva o módulo ao quadrado, você vai ter x ao quadrado. Então, por isso que aqui nós eliminamos o módulo e colocamos apenas o valor que estava aqui dentro do módulo ao quadrado. E essa aqui é a expressão que a gente queria chegar, certo? Nós vamos colocar aqui uma observação, um corolário, que ele diz o seguinte: se P1 tem as coordenadas x1, y1 e P2 tem as coordenadas x2, y2, são pontos do plano, então a distância do P1 até o P2 é igual à distância do P2 até P1. Aqui no resultado anterior, nós estamos calculando a distância do P1 até P2, então nós fizemos a coordenada do P2 menos a do P1, a abscissa do P2 menos a abscissa do P1, mais ordenada do P2 menos ordenada do P1. E o corolário está dizendo que se você fizer o contrário, P1, P2, né? P2, P1, a distância do P2 até P1, se você for seguir a risca definição, vai ser a abscissa do P1 menos a abscissa do P2, mais ordenada do P1 menos ordenada do P2. E essa daqui quer dizer a abscissa do P2 menos a abscissa do P1, mais ordenada do P2 menos ordenada do P1, tudo ao quadrado dentro da raiz. O resultado está dizendo que esses dois cálculos aqui são iguais. Note, tinha só uma diferença aqui na ordem dos elementos. Eles só podem ser iguais porque tem esse quadrado. Então, nós vamos mostrar o que acontece aqui, olha só. Então, começando com a distância do P1 até P2. Você tem, então, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y ao quadrado. Nós vamos começar colocando o negativo em evidência, colocar o menos 1 em evidência. Então, aqui nesse primeiro parêntese, nós vamos escrever esse x2 como sendo menos x2. E aí, nós vamos colocar esse menos em evidência. Ele ficou aqui, ó. E o menos x1 é a mesma coisa de menos 1 vezes x1. Então, quando colocou o menos em evidência, ficou apenas x1. E aqui nesse primeiro, quando colocou o menos em evidência, ficou menos x2. Tudo está ao quadrado, então, inclusive, esse menos tem que ficar ao quadrado também. A mesma coisa foi feita aqui no parêntese do y. Colocou o menos 1 em evidência, então, aqui no y2 você vai observar, vai reescrever como sendo menos y2, menos y2. Vai botar o menos em evidência, ficou então menos y2 dentro do parêntese. E aqui no y1, que é menos y1, vai botar o menos em evidência, vai ficar apenas y1. Tudo está ao quadrado. Agora, você vai usar uma propriedade de potência. Quando você tem a vezes b elevado a n, isso é a elevado a n vezes b elevado a n. Então, aqui, esse menos 1 vai ficar elevado ao quadrado e o parêntese também vai. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O menos 1 está ao quadrado e o parêntese também está ao quadrado.
Menos 1 ao quadrado é um positivo, então por isso que desapareceu aqui na linha de baixo. A mesma coisa aqui, menos 1 ao quadrado é um positivo. E agora essa expressão, ela corresponde à distância do P2 até P1, porque vai fazer a coordenada de P1 primeiro, menos as coordenadas de P2. Então, mostrou ó, que a distância do P1 até P2 é igual à distância do P2 até P1, então quer dizer que não importa a ordem que você vai fazer essa subtração, que o resultado vai dar sempre o mesmo. Bom, vamos aplicar isso num exemplo, né? Então, olha só, no exemplo 5, nós temos aqui 3 pontos e nós vamos calcular na letra A a distância do P1 até P2. Então, nós vamos fazer raiz quadrada de abscissa do P2 menos a abscissa do P1 ao quadrado, mais a ordenada do P2, que é 1, menos ordenada do P1. Então, 1 menos 0 ao quadrado. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 1 menos 0, 1. 4 mais 1, 5. Então, é raiz de 5. Na letra B, nós temos a distância do P2 até o P3. Então, faça a abscissa do P3 menos a abscissa do P2. Então, é 0 menos 3 ao quadrado, mais ordenada do P3 menos ordenada do P2. 2 menos 1 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. E 2 menos 1 é 1 ao quadrado é 1. Então, 9 mais 1, 10. Então, raiz de 10. E para terminar, na letra C, nós temos a distância do P1 até o P3. Então, a abscissa do P3, que é 0, menos a abscissa do P1. Então, 0 menos 1 ao quadrado. Ordenada do P3 menos ordenada do P1. 2 menos 0 ao quadrado. Tudo dentro da raiz quadrada. Então, 0 menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado dá um positivo. 2 menos 0 é 2. 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4, 5. Então, deu raiz de 5. Aqui a gente esboçou os pontos, ó. Aqui está o P3, na coordenada, ele está no par ordenado 0, 2. Então, está lá no 2 do eixo Y. O P1 está sobre o eixo X, aqui nesse ponto, 1, que é o par ordenado 1, 0. E o P2 está no par ordenado 3, 1. Por esses cálculos que nós estamos vendo aqui, a gente está observando que a distância do P1 até o P2, que é esse segmento aqui, é igual à distância do P1 até P3, que é esse segmento, ou seja, esse segmento é igual a esse. É o que está mostrando aqui nos cálculos, certo? Nós temos, então, aqui a próxima definição está relacionada com isso, olha só. Um ponto P1 é equidistante de P2 e P3 quando a distância do P1 até P2 é igual à distância do P1 até P3. Então, nesse exemplo anterior, a gente pode concluir que o P1 é um ponto equidistante de P2 e P3, porque a distância dele para P2 é igual à distância dele para P3. Então, retornando aqui para o slide 16, aqui nós temos o exemplo 6, onde nós queremos encontrar um ponto do plano que está localizado no eixo Y e que é equidistante de P1 e P2. Então, olha só, o ponto P1 tem coordenadas menos 2, menos 3, está localizado no terceiro quadrante, ponto P1. O ponto P2 está localizado no quarto quadrante, tem coordenada 4 e menos 5. Não é necessário fazer o esboço, eu fiz o esboço aqui só para você ter uma ideia de onde estão os pontos, porque nós vamos trabalhar algebricamente, através da definição. Então, se os pontos são equidistantes, então a distância de P1 até de P a P1 é igual à distância de P a P2. O ponto P, que é o ponto que você quer encontrar, você precisa atribuir coordenadas para ela. Então, como é um ponto que está no eixo Y, todos os pontos do eixo Y têm a abscissa 0. E a ordenada nós vamos descobrir. Nós queremos encontrar exatamente esse Y, certo? Então, esses cálculos que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer considerando este ponto P de coordenada 0, Y. Então, olha só, a distância de P até P1, nós vamos fazer
abscissa de P1 menos abscissa de P. Então, vai ficar menos 2 menos 0 ao quadrado, mais ordenada de P1 menos ordenada de P. Então, menos 3 menos y ao quadrado, que é igual distância de P até P2. Abscissa de P2 menos abscissa de P. Então, 4 menos 0 ao quadrado, ordenada de P2 menos ordenada de P, menos 5 menos y ao quadrado. Menos 2 menos 0 ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4 positivo. E aqui, pessoal, vocês vão fazer esse cálculo da seguinte forma. Como os dois termos estão negativos, você pode observar esse cálculo como sendo menos, em evidência, 3 mais y, fecha colchete, ao quadrado. Ou seja, é menos 1 ao quadrado, 3 mais y ao quadrado. O menos 1 ao quadrado é 1, então não precisa aparecer, né? Vai ficar, então, 3 mais y ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes 3 vezes y, 6y, mais y ao quadrado. Então, olha só, desenvolvendo, vai ficar esse valor aqui. E aqui, nesse primeiro parênteses, a gente tinha encontrado 4, né? Então, vai ficar y ao quadrado, tá aqui, o 6y, que é esse, e esse 9 mais 4 é esse 13. Então, esse aqui é o desenvolvimento aqui de tudo que está dentro desse primeiro radical. A mesma coisa vai ser feito no segundo radical, olha só. 4 menos 0 é 4, ao quadrado é 16. Então, aqui já ficou 16. E aqui, quando você fizer esse menos em evidência, você vai encontrar o 5 mais y ao quadrado. Vai ficar 5 ao quadrado é 25, mais 2 vezes o primeiro, 10. 10y, vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo. Então, nós vamos ficar com y ao quadrado, 10y, e esse 25 mais 16, que ficou esse 41 que está aqui. Agora, notem o seguinte, nós temos um radical no primeiro membro e um radical no segundo membro. É uma igualdade de radicais. Nós vamos elevar os dois membros ao quadrado. Então, elevando os dois membros ao quadrado, você vai eliminar os radicais. Aí vai ficar y ao quadrado mais 6y mais 13. E no segundo membro, o y ao quadrado mais 10y mais 41. Como o y ao quadrado está igual nos dois membros, se você passa o y ao quadrado para o primeiro membro, ele vai zerar aqui nesse primeiro, né? Vai ficar y ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nós já pegamos e já mostramos aqui, ó, que eles vão se anular. Então, vai ficar 10y vem para o primeiro membro, vem menos 10y. Vai ficar, então, 6y menos 10y, vai ficar esse menos 4y. E esse 13 aqui foi para o segundo membro. Ficou 41 menos 13, ficou esse 28. Aí, isolando o y, vai ficar 28 dividido por menos 4, que deu y igual a menos 7. Então, nós encontramos o valor desse y, que é a ordenada do ponto. Então, quer dizer que o ponto, ó, menos 5, menos 6, menos 7, ele está bem aqui assim. É um ponto que a distância dele para P1 coincide com a distância dele para P2, certo? Bom, continuando com nossa teoria, na definição 10, nós temos o conceito de ponto médio. Então, olha só, nós temos o ponto P1 de coordenada x1, y1 e P2 de coordenada x2, y2. O ponto médio do segmento P1, P2 tem as seguintes coordenadas. A abscissa é x1 mais x2 sobre 2 e a ordenada é y1 mais y2 sobre 2. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Nesse exemplo, P1 tem as coordenadas menos 2, 3 e P2 tem as coordenadas 4, 5. E nós queremos encontrar o ponto médio do segmento P1, P2. Então, a abscissa desse ponto médio vai ser x1 mais x2 sobre 2, que será menos 2 mais 4 sobre 2, menos 2 mais 4, 2, sobre 2, 1. E a ordenada é y1 mais y2 sobre 2, ou seja, 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5, 8, sobre 2, 4. Então, o ponto médio é aquele ponto de coordenada 1, 4.
Continuando com nossas definições, o que é uma circunferência de centro C e raio R? Vamos colocar aqui a definição, olha só. Vamos considerar um ponto C do plano e R é um número real positivo. Então, a circunferência de centro C e raio R é constituída por todos os pontos do plano que têm a distância R até C, ou seja, todos os pontos P de coordenadas XY, tal que a distância de C para P é igual a R. Se a gente desenvolver essa equação, nós vamos chegar numa equação, que é a equação da circunferência, que é o que está sendo falado aqui nesse teorema. A equação da circunferência de centro x0, y0 e raio R é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Olha só, vamos fazer juntos aqui. O centro é o x0 e y0. Os pontos da circunferência são x, y. Vamos resolver essa equação. Distância de C a P é igual a R. A distância é aquela raiz quadrada, né? Então, a abscissa do ponto P menos a abscissa do ponto C. Então, x menos x0 ao quadrado mais ordenada do ponto P menos ordenada do ponto C ao quadrado. Fecha a raiz quadrada. E depois aqui da igualdade tem esse R. Agora, você vai elevar os dois membros ao quadrado. Eleva o primeiro membro ao quadrado, eleva o segundo membro ao quadrado. E aí, nós vamos ficar com a equação x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, que é a equação que está falando aqui no teorema. Existe um resultado que fala que se você elevar a raiz de x ao quadrado, onde x aqui é um termo desconhecido, isso vai resultar em módulo de x, porque a raiz quadrada ou uma raiz de índice par não está definida para números negativos, para radicandos negativos. Então, por isso que é necessário colocar o módulo de x. Aqui, no nosso caso, o que está dentro do radical é positivo por causa desse quadrado que existe aqui. Então, você tem aqui termos positivos devido a esse quadrado. Então, quando você eleva então aqui ao quadrado, por isso a gente pode retirar apenas o radical sem necessitar deste módulo, porque a gente já sabe que o resultado desse módulo é só a parte positiva. Porque que seria assim, né? X maior ou igual a zero e menos x para x menor que zero. Mas nós só estamos nessa parte aqui, o que está dentro do radical é sempre positivo. Por isso que saiu aqui sem módulo, certo? Bom, vamos ver um exemplo então, olha só. Encontre a equação da circunferência de centro C e raio R nos seguintes casos. Na letra A, o centro da circunferência é menos 2 para x e 3 para y, ou seja, para o ordenado menos 2, 3, e o raio é 3. Então, nós vamos ficar com x menos x0, aqui, ó, x menos x0, né? X menos, o x0 é menos 2 ao quadrado. Então, essa primeira parte, eu tenho que fazer aqui o joguinho de sinal, ó, menos com menos mais. Então, é x mais 2. Então, é x mais 2 ao quadrado. E aqui na segunda parte, vamos escrever aqui a equação, se você esqueceu, é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, essa primeira parte aqui é o x menos x0 ao quadrado. Como o x era negativo, fizemos menos com menos, ficou mais. E aqui nessa segunda parte, que é o y menos y0, vai ficar y menos 3 ao quadrado. E o raio é 3, então 3 ao quadrado é 9. Agora o item B. Então, o item B vai ficar x menos x0, vai ficar x menos 7 ao quadrado. Y menos y0 é y menos menos 5, que é y mais 5 ao quadrado, é igual a raiz de 5 ao quadrado. Esse 5 aqui é resultado de elevar o raiz de 5 ao quadrado, que vai ser 5, certo? Aqui também não sai em módulo, porque o 5 é um número positivo, é um número fixo, certo? Então, sai apenas 5. Bom, agora nós temos aqui um outro exemplo um pouco mais interessante, que é o seguinte. Encontre o centro e o raio da circunferência que tem essa equação.
Essa equação aqui ela é obtida expandindo as potências na equação da circunferência. Quando se faz isso, quando você abre essas potências aqui, a informação das coordenadas do centro e do raio se perdem. Então, para você encontrar o centro e o raio, você tem que pegar essa equação e voltá-la para o formato original, que é aquela equação reduzida da circunferência. E como que a gente faz isso? Nós vamos fazer isso com o método de completar quadrados. Então, nós vamos pegar a equação que está aqui, e a primeira coisa que se faz é agrupar os termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm as mesmas variáveis. Então, nós pegamos o x ao quadrado com o 2x e colocamos aqui dentro do primeiro parêntese. E em seguida, nós pegamos os termos que têm y, que é o y ao quadrado e o menos 6y, e agrupamos aqui no segundo parêntese. Agora, esse primeiro parêntese é aquele parêntese que tem a variável x, né? Vai ficar o x menos x0 ao quadrado. Então, eu sei que o primeiro parêntese, x menos ou x mais, né? Eu vou colocar aqui a formulazinha com menos para a gente poder aplicar. Então, x menos x0 ao quadrado é igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mas se fosse x mais x0, você vai fazer a regrinha x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Observando esse parêntese aqui, você nota, observando esse parêntese e esses resultados do produto notável, você nota que está faltando um termo. Aqui só tem dois termos. E aqui, ó, no segundo membro, nós temos 3 termos. Então, por isso que é um completamento. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o x ao quadrado corresponde a esse primeiro fator, x ao quadrado. O segundo fator que nós temos aqui é o 2 vezes x, corresponde a esse segundo termo que está aqui. 2x, x0, que é igual aqui embaixo também. Falta eu descobrir quem é o x0. Quando você observa esse 2x e compara com o 2x, x0, olha só, você vai comparar 2x com 2x, x0, com o objetivo de encontrar x0. Olha só, eu quero encontrar x0, então eu vou isolar x0. Eu vou até escrever esse termo primeiro, vou escrever em ordem ao contrário, ó. 2x, x0 é igual a 2x. E agora eu quero isolar o x0. Então, x0 é 2x dividido por 2x. Eu peguei esse 2x que estava aqui, ó, e dividi o segundo membro. Então, ficou 2x sobre 2x, ficou 1. Então, o x0 é igual a 1, certo? Olha só o que aconteceu aqui. Eu encontrei o x0 igual a 1. Esse número 1 que está aqui, ele corresponde a pegar esse coeficiente 2 e dividir por 2. E aí, nós vamos encontrar esse 1. Então, quer dizer que para você encontrar um produto notável que tenha esses dois termos, basta você escrever x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. O x mais 1 ao quadrado é x quadrado mais 2x mais 1. Mas no nosso parêntese só tem 2 termos. Falta esse último termo. Esse último termo é quem você completou. Então, você vai pegar esse 2x ao quadrado, vai pegar o x quadrado mais 2x e vai completar com esse mais 1 e também vai retirar esse menos 1, retirar 1.
Então, você escreveu x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 1. Isso é um ajeitamento matemático. Você somou e subtraiu o número 1. Isso aqui é zero. Então, quer dizer que você não alterou o parêntese. Você não alterou o x ao quadrado mais 2x. Mas isso aqui é muito importante porque você pode reescrever essa expressão agrupando os três termos x ao quadrado mais 2x mais 1 e deixar esse menos 1 aí sobrando, porque esses três termos aqui é o produto notável x mais 1 ao quadrado. Então, quer dizer que você vai ter o x mais 1 ao quadrado e ainda tem esse menos 1 que sobrou aqui. Foi isso que a gente fez aqui, ó. A gente substituiu o parêntese x ao quadrado mais 2x por x mais 1 ao quadrado menos 1. A mesma coisa vai ser feita com o segundo parêntese. Olha só. Nesse segundo parêntese, quem vai ser o termo y0? Você vai pegar esse coeficiente aqui e vai dividir por 2. Então, dividindo por 2, você vai encontrar o menos 3. Então, quer dizer, olha só, que você vai ter agora o y menos 3 ao quadrado. Quando você faz esse cálculo, y menos 3 ao quadrado, você vai encontrar y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar o 6y, mais o quadrado do segundo. Olha só que aparece esse 9. Então, você vai ter que retirar o 9 para que fique igual ao parêntese. Então, por isso que sobrou esse menos 9 aqui. Então, nós vamos ter y menos 3 ao quadrado menos 9. Agora, no primeiro membro, você vai manter o x mais 1 ao quadrado e vai manter o y menos 3 ao quadrado. Esse menos 1 vai lá para o segundo membro. Então, esse 4 ele é resultado do seguinte cálculo. No segundo membro tinha menos 6. Aí veio esse menos 1 positivo. E esse menos 9 foi para o segundo membro também. Então, ele foi positivo. Então, ó, 9 mais 1, 10. Então, você vai ter menos 6 mais 10, que é esse 4 que apareceu aqui. Esse 4, você pode escrever como sendo 2 ao quadrado. Então, você vai ter a equação x mais 1 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é a equação de uma circunferência de centro. Vamos agora comparar com a equação genérica, que é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, r ao quadrado. Então, quem é o centro da circunferência? Aqui, para ficar positivo, para ficar um positivo, quer dizer, e na fórmula geral, é menos x0. Então, esse 1 positivo, você pode enxergar como sendo menos menos 1. Então, quer dizer que esse x0 é o menos 1. Então, o centro tem as coordenadas menos 1 e 3. E o raio dela é o número que está elevado ao quadrado, que está aqui no segundo membro, ou seja, o 2. Então, é o raio 2 e o centro menos 1, 3, certo? Eu recomendo que vocês refaçam esse cálculo para que esses conceitos de completar quadrados e a comparação com a equação da circunferência fique bem fixado. Agora aqui para concluir, nós temos essa definição de círculo. Círculo é diferente de circunferência. A circunferência era aquela linha. A circunferência de centro C e raio R é constituída pelos pontos P, que tem a distância R até C. Agora, o círculo de centro C e raio R é constituída por todos os pontos que têm distância menor ou igual a R. Ou seja, o interior dessa figura também faz parte da definição. Então, tanto a linha como o interior são pontos que constituem o círculo. Então, olha só como que é escrita a definição. Tem aquela equação, é muito parecida, né? Aqui,
x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado, e aqui o símbolo de menor ou igual a r ao quadrado. Menor, dando aqui a entender que todos os pontos que estão no interior dessa linha da circunferência também fazem parte do círculo. E agora vocês vão resolver exercícios para fixar tudo que a gente estudou até agora.